Bom dia, Brasil. Bom dia, Tamires. Gente, vamos pegar o nosso livro, por favor. Eu só não lembro exatamente onde que nós paramos. Eu acho que a gente vai começar o capítulo 12 hoje, não é isso? É isso, gente, que a gente vai começar? Então, bom dia. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar pela página 32, né? Gente, a gente já não falou disso, não? Eu acho que já, hein? Sim, Karen. Agora eu não lembro a página que nós paramos. Me ajudem, por favor. Página 39. Ah, tá. Porque todo mundo leu, não foi? Sim. Aí depois a gente fez a interpretação, todo mundo junto. Isso. Então nós já vamos, na verdade, Karen, para a página 40, né? Sim. Então, olha só, turma, nós vamos falar de regência e concordâncias nominais, tá? A regência seria o quê? A regência é quando alguns termos são regidos, né? Preposições. Então, olha só, vamos entender mais ou menos o que é isso. Leia para mim, Karen, por favor. Regência e concordância nominais. Em uma oração ou em uma frase, as palavras se relacionam de forma harmoniosa e dependente. Dependente porque há palavras ou segmentos que se impõem sobre outros em relação de regência, marcada pelo fato de alguns termos são regentes ou subordinantes, e outros são regidos ou subordinados. E harmoniosa porque elas vão se ajustando, adequando-se umas às outras, em uma relação de concordância. Ok, obrigado. Então, olha só, turma. Se eu chegar... Tá, Tamires, obrigado. Chegamos a essa conclusão. Se eu chegar e falar assim, ó... Menino. Menino tá no masculino. Oi, professor. Oi, meu amor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu falo, menino bonito. Ó, menino bonito. Por quê? Porque menino está no gênero masculino. E bonito também está no gênero masculino. Então eu tenho que concordar, se o meu substantivo menino está no masculino, eu tenho que concordar o meu adjetivo bonito também no masculino. Eu não vou falar menino bonita. Então tem que estabelecer a concordância de gênero, que é o feminino e o masculino, e eu tenho que estabelecer a concordância de número, que é o singular e o plural. Eu não vou falar menino bonitos. Eu não vou falar meninos bonito. Vou falar menino, está no masculino.
e também está no singular. Então, o que vier depois tem que estar no singular. Menino bonito. Aí vamos dizer, vocês estão vendo que eu estou escrevendo menino com letra maiúscula e o final com letra minúscula? Então, você chegar e falar assim, ó, o... Tipo o quê, Karen? No sentido? Não, não é o sentido, é questão gramatical. Ó, o menino bonito é questão mesmo sintática. O menino bonito, eu não vou falar a menino bonito, as menino. Estão conseguindo entender, turma? Isso é concordância. Se eu chegar e falar assim para vocês, ó, medo, aí eu coloco pontinho, 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 escuro. Tá faltando alguma coisa aí nesse medo escuro. O que estaria faltando na cabeça de vocês? Medo de escuro. O que, Lelê? Medo de escuro. Quem O tem D. medo tem medo de alguma coisa. O D, exatamente. Então, quando eu falo medo de escuro, gente, o que está faltando seria... Desculpem. Quando eu falo medo de escuro, o que está faltando é a preposição de. Então, olha só, isso é regência. Quando eu falei do menino bonito, é concordância. Quando eu falo medo de quê? De escuro. Ó, se eu chegar para vocês e falar assim, turma, aí, Karen, vai entrar a questão do sentido na regência que você está falando. Tá ouvindo, Karen? Eu chego para vocês, turma, e falo assim, amor mãe. Amor mãe. Gente, eu coloquei uma lacuna aí no chat. Amor mãe. O que pode entrar aí no amor mãe? Amor de mãe. Só de mãe? E a mãe também. E a mãe. Então, isso aqui, turma, no caso, é a regência. Ok? Não, Karen. Só que quando eu falo dessa maneira que você está me dizendo, você poderia colocar isso, Karen, em público, tá? Para eles entenderem o que eu estou falando. Quando eu coloco amor da mãe, eu estou me referindo a uma mãe. Eu já conheço essa mãe. Né? Porque o da, na verdade, Karen, eu tenho a preposição de, mas o que é o da, na verdade? O da é aquilo que vocês aprenderam com a Elizabeth, turma. É preposição de mais artigo definido a. O da é preposição de mais artigo definido a. Então, se eu tenho no caso, uma contração. Se eu tenho uma contração, significa que eu tenho preposição mais alguma coisa. Então, turma, vamos voltar aqui. Então não pode ser da também? Pode. Ó, por exemplo, alguns amigos sugeriram que eles estendessem suas postagens poéticas para o Instagram. A presença de dois verbos indica que há duas orações. Alguns amigos sugeriram que eles estendessem suas postagens poéticas para o Instagram. Em ambas, podemos perceber uma relação harmoniosa entre o núcleo do sujeito e o verbo. Ó, alguns amigos sugeriram, eles sugeriram, porque está em terceira pessoa do plural, que ele estendesse
o ele, terceira pessoa do singular. Então, eu vou concordar com a terceira pessoa do singular. E agora? Quem pode ler para mim, por favor? Quem pode ler? Eu leio. Olha só um minuto. Quando eu falo aqui amigos, alguns amigos, eu estou concordando o nome. Então, aqui é concordância nominal. Alguns está no plural, amigos está no plural. Está no masculino também. Então, é concordância nominal. Agora, quando eu falo alguns amigos sugeriram, o verbo está concordando com o plural. Então, vai ser concordância verbal. Se eu tivesse colocado algum amigo, seria ele. Algum amigo sugeriu. Se eu tivesse colocado eles aqui, que ele estendesse. Que eles estendessem. Vai, Lelê. Essa relação fica ainda mais evidente quando alternamos o núcleo do sujeito, algum amigo, ele sugeriu, e que eles entendessem. Essa relação de concordância entre o núcleo do sujeito e o verbo, que é núcleo do predicado, é chamada de concordância verbal. Já entre o núcleo do sintagma nominal, substantivo ou palavra com valor de substantivo, e os seus determinantes e modificadores, se estabelece uma relação de concordância nominal, como observamos em alguns amigos, né? Algum, que é o pronome, está concordando com o amigo, que é o núcleo, suas postagens poéticas. Mesma coisa, o núcleo está no feminino, está no plural. Postagens, então suas, eu vou falar seus postagens. Poéticos, não, poéticas, porque está no feminino e está no plural. O Instagram, masculino, está no singular. Então, o determinante, que é o artigo, estão lembrando disso mais ou menos? Vai ser o quê? Oi. Quando se refere a um verbo, é concordância nominal. Um verbo não. Quando se refere a um nome, é concordância nominal. E quando é um verbo no sujeito, é concordância verbal. Sim. Ó, eu gosto de pessoas otimistas. Turma, eu não vou falar que eu gosto de pessoas otimistas. Não, né? Porque o núcleo é pessoa de substantivo. Otimista é o termo modificador. Então, eu tenho que concordar com o meu núcleo. O toque da voz delas rega meu peito com esperança. Aqui, ó, boas vibrações. Gente, eu não vou falar boas vibração, né? Aí aqui, eu acho que é o Alok, né? É o Alok, gente? Não, né? Acho que não, tô maluco. Bons amigos que te regam todos os dias. Ó, bons, concordou com amigos. Uma das publicações de João Dordelin em seu perfil no Instagram. Gente, eu fiz uma salada aqui. Ah, tá. Então, vamos à página 41. Maria Luísa, você pode ler para mim, por favor? Maria Luísa? Não, por que, Maria Luísa? Tem algum problema? Marcelo, você pode ler o primeiro parágrafo, que é curtinho? Por favor. Posso? Então vamos, filho, por favor. Nesses segmentos, os determinantes e modificadores se ajustam ao gênero e ao número do substantivo. Ok.
Tamires, você pode ler o próximo, por favor? Em relação aos verbos, podemos notar que sugeriram e estender-se, no contexto em que são utilizados, precisam de complementos. Afinal, quem sugere, sugere algo, e quem estende, estende algo. E estende isso para alguma coisa, lugar ou alguém. O complemento do primeiro verbo é toda oração que ele estendesse suas postagens poéticas para o Instagram. É uma oração objetiva direta. E os complementos do segundo verbo são suas postagens poéticas, objeto direto. E para o Instagram, objeto indireto. Ana Flávia, meu anjo, você pode ler o próximo parágrafo, por favor? Nesse caso, os verbos são termos regentes e subordinantes, e os complementos são termos regidos ou subordinados. Em outras palavras, os termos que servem de complemento se subordinam aos termos que complementam. Como essa relação se refere aos verbos, ela é chamada de regência verbal. obrigado. Danilo, você pode ler o próximo parágrafo, filho, por favor? Danilo, você está me ouvindo? Oi. Alguns nomes, substantivos de adjetivo e de advérbio, dependendo do contexto, também não têm sentido completo e pedem complementos, como no exemplo a seguir. observa-se, inclusive, uma grande mudança em algumas carreiras. Obrigado, vocês que leram. Gente, então, ó, uma grande mudança. Mudança está no singular. Então, uma, que é o artigo, também precisa estar no singular. E grande também, que é o adjetivo, precisa estar no singular. Reparem que a palavra mudança está no feminino, é feminina, né? A mudança. Então, uma mudança. Reparem que a palavra grande, ela não vai modificar. Grande vai servir tanto para uma grande mudança, ou como posso falar, um grande movimento. O que vai determinar seria o próprio substantivo e o próprio artigo. Ok, turma? É que o grande mudança, ele não modifica o sentido, ele amplia o sentido. Exatamente. É uma grande mudança, continua sendo uma mudança. Sim. Não muda nada. Letícia, você chegou exatamente onde eu queria. Olha só, turma, eu estava falando no nono ano esses dias, que as pessoas chegam e falam assim, quando você está expondo alguma ideia, as pessoas chegam para vocês e falam assim, eu concordo com você em gênero, número e grau. Já ouviram alguém falando isso? Eu sei o que é, eu nunca ouvi ninguém falar. Eu acho que eu já ouvi, mas eu nunca falei. Por quê? Porque quando você fala alguma coisa, Letícia, alguma outra pessoa concorda com o que você falou. E aí ela acaba levando, transferindo conteúdos e conceitos gramaticais, sintáticos, que nós estamos vendo agora, para o discurso dela. Ela fala assim, concordo com você em gênero, número e grau. Isso está correto? Não, isso está errado. Como você mesma acabou de falar, Letícia. Podia falar em tudo. Exatamente, porque a gente só concorda em gênero e número. Ninguém concorda em grau com ninguém. Ó, a concordância... Gente, coloque isso na sua cabecinha. A concordância se dá... Ah, Malu, tô vendo aqui. Karen, esquece isso, não se afobe. A concordância se dá através de gênero e número. Então, olha só, turma. O que eu estou querendo dizer? Que o gênero é masculino e feminino. E quando eu falo que eu concordo em número,
Significa, turma, que eu estou concordando em singular e plural. Isso significa o que aos olhos da gramática, turma? Primeiro, não se concorda em grau. Olha só. Vamos dizer que eu pegue a palavra... Eu pego a palavra copázio. Copázio. Copázio é o aumentativo, é o grau de copo. Copo que a gente bebe. Copázio. Aí eu chego para vocês e falo assim, ó. Primeiro, copázio, copo. Eu falo o copo ou eu falo a copo, oitavo ano? O copo. Significa que está no masculino, então está no gênero masculino, está no número singular ou plural? Singular. Singular. Então, Breno, está prestando atenção em mim? Então, olha só. Se eu chegar e falar o copázio quebrou, eu posso falar o copo, que está no grau normal, quebrou. Eu posso falar os copázios, ou seja, os copos grandes, os copos enormes, os copázios, quebraram. Ó, eu estou mudando, quebraram. Turma, o que vocês entenderam? Que eu concordo em gênero e número. Ó, o copázio. Copázio é copo. Então, eu vou falar o copázio, porque está no masculino. Eu não vou falar a copázio, então eu concordo em gênero. E eu vou falar o copo quebrou. O copo está no singular. Então, o copázio. Eu falando o copinho, que está no diminutivo, continua no masculino. E se eu falar o copázio, que está no aumentativo, que é o grau, continua no singular e continua no masculino. Então, eu não concordo em grau. Eu concordo em gênero e número. Então, quando as pessoas falam assim, você concorda comigo? Aí a pessoa quer dizer que concorda totalmente com você. Aí ela fala assim, eu concordo em gênero, número e grau. Está errado, turma, porque ninguém concorda em grau. A gente só concorda em gênero e número. Karen, sempre que eu mudar de singular para plural, toda a frase vai ser mudada. Depende, Karen. Vai depender. Turma, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A que eu estou me referindo? Quando as pessoas falam que concordam em gênero, número e grau. Uhum. Então, essa frase ela é nula, ela não existe. Você concorda em gênero e número, não gênero, número e grau. Olha só, regência nominal, né? Deixa eu ver aqui. Luiz Otávio, meu parceirinho, você pode ler para mim, por favor? O que a síntese trata por regência nominal é a relação entre um nome regente transitivo, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou advérbio, e o seu complemento, chamando de termo regido. Na nomenclatura gramatical, esse termo regido é chamado de complemento nominal e vem sempre introduzindo por uma preposição. Veja a seguir. Ó, turma, então vamos ver o exemplo aí que o Luiz leu aqui para a gente. Ó, os internautas, em geral, são sensíveis aos que dizem os influenciadores. Ó, são sensíveis, dizem. Então, dizem, aos que dizem os influenciadores, concorda com o quê? Com sensíveis. Independentemente do que falam, os influenciadores costumam exercer forte alteração. O advérbio é o termo regente, do que falam. Nem sempre os internautas usam da sua capacidade de discernir. Ó, capacidade de quê? De discernir. Eu não vou falar capacidade em discernir. Turma, olha só, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, a preposição... O termo regente vem antes ou depois do verbo? O termo regente vem depois. Antes ou depois.
O termo regente vem sempre antes, Letícia. Olha só, se eu chegar para vocês e falar assim, gente, olha só. A preposição. A Karen estava falando há pouco sobre mudar o sentido. Vocês lembram que a Karen me perguntou isso? Sobre mudar o sentido? Tem tudo a ver, gente. Eu chego e falo assim para Eles vocês. modificam, então por isso que eles vêm antes. É o que ele lê? Eles modificam o verbo. É Sim, isso? sim. Mas Então é exemplo, por isso que eles vêm antes? sim. Mas, exemplo, eu tenho uma preposição. Então, na preposição, eu chego para vocês e falo assim, quer ver? Banco. Desculpem. Deixa eu compartilhar aqui. Banco de madeira. Aí eu chego para vocês e falo assim de novo, turma. Amor de mãe. Só um minuto, Karen, aguenta aí. Ó, banco de madeira, amor de mãe. Aí eu falo assim, morte de câncer. Olha só. Cheguei de Uber. Turma, olha só. Eu tenho D. Se eu falar assim, amor de mãe, o de mãe, significa que é posse. O D está significando posse. Se eu falar banco de madeira, o D está significando o quê? A matéria que ele foi... Do que é feito? Do que é feito, a matéria que ele foi feito. Se eu falar morte de câncer, significa o quê? A causa. A causa da morte. Isso, cheguei de Uber, significa o quê? O meio o qual eu cheguei. Então, as preposições, elas estabelecem, né, vários sentidos. E eu tenho que pegar e tenho que entender o que ela significa. E tem que diferenciar também se não é objeto direto ou indireto. Porque depende de como é colocado na frase. Só que aqui no caso, sim, Lelê. Por exemplo, amor de mãe, olha só, a preposição, a regência, ela vai mudar a função sintática. Porque se eu chegar e falar assim, amor de mãe, eu vou ter o de mãe vai ser adjunta de nominal. Se eu falar banco de madeira também vai ser adjunta de nominal. Se eu falar morte de câncer, significa adjunta adverbial de modo. Se eu falar cheguei de Uber, vai ser adjunta adverbial de meio. O termo regente é o que está vindo depois, ô Karen. Quer dizer, na verdade, está vindo depois, não, está vindo antes. Nos exemplos anteriores, é importante notar a presença da preposição sensível a alguma coisa, independentemente de alguma coisa. Ó, independentemente de alguma coisa. Eu não falo independentemente a alguma coisa. Independentemente para alguma coisa, gente. Eu tenho a capacidade de realizar. Eu tenho medo de escuro. Eu vou falar medo para escuro. Medo em escuro. Ó, se eu falar assim, medo de escuro, significa que eu tenho medo da situação que me causa escuridão. Se eu falar medo no escuro, significa que eu estou no escuro e está acontecendo alguma coisa que está me causando medo naquele escuro. Porque se eu falo medo de escuro, é diferentemente de eu falar que eu tenho medo no escuro. Gente, olha só, raciocinem comigo, oitavo ano.
Se eu falar assim, medo de escuro, o que vocês vão entender? Que eu tenho medo de escuro de qualquer jeito. Se a luz acabar, eu vou ter pânico. Se algum lugar estiver escuro, eu não vou porque eu tenho medo de escuro. Agora você fala assim, medo no escuro. Eu passei medo no escuro. Significa que eu não Então você tinha estava no medo. escuro e ficou com medo. Sim, Lelê, mas significa também que eu estava alguma coisa acontecendo no escuro. Eu falo assim, eu senti medo no escuro. Quando eu falo, Maria Luísa, você está me entendendo? Brendo, está me entendendo? Foi onde você sentiu medo. Sim. Está me entendendo, Ana? Ana Flávia, Danilo, Karen, Marcelo, Isabelle, Sim. Eloá, Luan, Maria Clara. Se eu falar medo de escuro, eu tenho medo de qualquer situação que esteja escura, que não tenha luz, que não tenha luminosidade. Agora, se eu falar medo no escuro, significa que eu sou uma pessoa que normalmente eu não tenho medo, mas que alguma coisa que aconteceu no escuro fez eu ficar com medo. Turma, vocês estão vendo o que é língua portuguesa? Língua portuguesa é apaixonante, não é, gente? Eu amo língua portuguesa. Ó, como que eu acho que ele não tem interposições, não tem nada a ver. Como assim, cara? Não tem nada a ver. E esse AV tá escrito errado, hein, cara? Esse AV aqui é assim, ó. É o A e o ver depois, não é isso? Isso. Quando eu vou falar assim com alguém, nada a ver. Pô, meu, nada a ver. Tem que escrever assim, ó, nada a ver, tá? Que haver aí, cara, é a mesma coisa que existir, é a mesma coisa que ter. Saber se com H, tá? Não mate seu professor de gramática, não. Ai, meu Deus. O único professor que eu tenho, Karen deve estar pensando assim, ai, meu Deus, o único professor que eu tenho medo de escrever no chat é o professor de português, porque ele vai me corrigir. Gente, se vocês soubessem o carinho que eu tenho com vocês são os meus alunos que mais participam das minhas aulas. Vocês e o sexto ano. Então, assim, hein, Breno, sua irmã participa muito, né? Também, né? Quem mais tem irmão no sexto ano aqui? Sou o Breno? Acho que é só o Breno, né? Ó, então agora... Então agora não. Isso vai ficar para casa, né? Porque eu tenho 7 minutos. Olha só, gente. Eu me empolgo tanto com vocês que eu não consigo... Vocês e o primeiro ano é a turma que eu mais explico, assim, o sexto. Porque o primeiro ano também eu explico muito gramática. Por exemplo, o nono ano tá meio... O nono tá meio, sei lá. Ó, é importante observar que há nomes que, na relação de regência, aceitam termos regidos, introduzidos por diferentes preposições. Aí, Karen. Karen vai dar um choque agora, Letícia. Ela vai me torrar agora. Vocês querem ver? Ó, minha admiração por você é imensa. Ah lá, Karen. A admiração é um termo regente. Por você, minha admiração em você, minha admiração para você, minha admiração com você. Ó a diferença. Minha admiração a você é imensa. Estão vendo que tem uma mudança, que tem uma significação? É alguém acostumado com o lugar. É alguém acostumado ao lugar. O termo regente vem antes da preposição e o verbo? Sim. Ou da Professor, preposição ou do verbo, que tem uns que também não tem. não! Desculpa, é porque tem uns que Não! não tem verbo. Lelê, não, porque a regência é nominal. A regência é verbal que vem depois do verbo. Ó, se eu chegar e falar isso para vocês, eu preciso, olha só, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu preciso de carinho. Quando eu falo que eu preciso de carinho, ó, a preposição de que eu coloquei em nota menor está regendo o verbo precisar. Eu não falo eu preciso carinho. Karen, você está me juntando o que eu estou falando, Karen? Karen. Karen. Ih, gente, ela está chateada comigo. Ela está dando joia, ela está chateada comigo. Olha só, se eu chegar e falar assim,
Eu necessito dinheiro. Está faltando alguma coisa? Eu necessito de dinheiro. De dinheiro. Então, o que você está percebendo? Que a preposição precisa complementar o sentido do verbo. E aí você vai ter verbo transitivo indireto, que você vai ter objeto indireto. Por quê? Por quê? Porque ele é regido pela preposição de. Caraca, professor, estou entendendo gramática. Não vou falar isso aqui. Não vou falar. Então, quando o termo regente, quando tem uma preposição e quando é um objeto indireto e um verbo, o verbo é o termo regente e o objeto é o termo regido. Sim, senhora. E quando não há um verbo, o que vem depois do termo regente é o termo regido, isso é óbvio, né? Sim, senhora. Aí geralmente sim, o verbo senhora. vem Gente, a depois. Karen aprendeu. Sim, senhora. Eu acho que a Karen já colocou assim, ó, o termo regido é tudo. Eu acho que esse tudo que ela colocou, ela está dizendo assim, professor, eu entendi. Você está vendo que eu entendi? Muito bem, Karen, a senhora entendeu o que eu estou falando. Ó. Breno não está falando hoje, você está me ouvindo, Breno? Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o Breno. Breno é daquele quietinho, né, gente? Breno, ele entende tudo que eu falo. Ele não fala muito, mas ele entende tudo que eu falo. Não, Karen, até que eu acho que não. Eu acho que você está melhorando muito. Porque no início você ficava realmente perdida. Mas eu acho que você agora tá bem melhor. Nossa, você melhorou muito. Ó, concordância nominal. Concordância nominal aí é o que eu falei. Menina bonita. Eu não vou falar meninas bonitas. Então, ó, artigo, pronome substantivo numeral, substantivo. As duas meninas. Eu não vou falar as duas meninas, né? Pronome adjetivo, numeral. Professor, como as pessoas ainda conseguem confundir isso? Concordância nominal é óbvio. Mas às Você não vezes, pode escrever o menina. mas exemplo, às vezes, Lê, o que acontece? Às vezes, por mais que a gente ache o óbvio uma coisa normal, uma coisa simples, às vezes algumas pessoas elas não tiveram oportunidade de ter estudado antes como nós tivemos. Então, isso que a gente acha que é muito óbvio, Lelê, acaba sendo um fator não tão óbvio para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Seu professor não está brigando, não, tá? Seu professor só está te dando uma orientação. Ó, os amigos aguardavam ansiosamente pelos textos comemorativos assinados por ele. Então, ó, os amigos, gente, eu não vou falar as amigos. E se está no plural, eu tenho que colocar o meu verbo também no plural. Então, quando eu estou me referindo aos amigos, eu tenho uma concordância nominal ou uma concordância verbal? Os amigos. É concordância nominal ou concordância verbal? Nominal. Nominal. Aí, quando eu falo assim, aguardavam, os Aí é amigos verbal. aí vai ser verbal. Muito bem, ó. A amiga, ó, o a está concordando com a amiga. Texto está no singular e é masculino, então por isso a palavra comemorativo, né? A carta seria assinada. Turma, infelizmente não deu hoje, né? Estou colocando menos de um minuto. Eu posso deixar a página 43 a 45 para casa, turma? Posso? Pode, né? Olha só. Só um minuto, cara. Qual foi a página que eu coloquei para casa, gente? Para casa. 43 a 45. Tá, páginas 43 a 45. Karen, na próxima eu te explico. Um beijo. Fiquem com Deus. Foi um prazer, tá, turma? Tchau. Amo vocês, hein? Obrigado.